bom dia, igreja. É sempre uma grande alegria estar na casa do Senhor, amém? É uma bênção estar aqui, é com muito temor, que aceito, para a gente refletir rapidamente essa manhã. O texto está lá em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13, só 2 versos. Se puder abrir a sua Bíblia, seja física ou digital, e mantê-la aberta, a gente vai refletir nesses 2 textos. Nesses 2 versos, né? 12 e 13. 1 Coríntios, 1ª carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 12, versos 12 e 13. Todos acharam? Então lemos a palavra de Deus. Minha versão deve estar um pouco diferente da sua, minha NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje, diz assim o texto: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Verso 13: Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Vamos orar, mesmo assentado, pode curvar sua cabeça, vamos orar, agradecer e pedir a Deus que fale nos nossos corações. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos acesso ao conhecimento de Ti, Deus. Obrigado por esse momento tão importante que é o momento que vamos receber do Senhor orientações através da Tua palavra e também do esclarecimento que vai ser dado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, fala profundamente aos nossos corações. Queremos ouvir e compreender a Tua palavra e, sobretudo, queremos colocar em prática aquilo tudo que aqui aprendemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos no nosso dia a dia a refletir a Tua vontade e a Tua pessoa, Deus. Que no nosso dia a dia as pessoas olhem para nossas vidas e vejam que somos servos e servas do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse ano a gente está pensando no tema de unidade. Só que o pastor Selmi dividiu esse tema de unidade em subtemas. E esse mês de fevereiro a gente vai falar sobre a unidade a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus colabora para a igreja estar unida. E esse texto foi um texto que me veio inspirado por Deus para a gente poder pensar sobre a ação do Espírito Santo de Deus e como manter esse corpo unido, como manter esse corpo bem ajustado, como manter esse corpo de forma saudável. E é interessante porque quando a gente olha para a sociedade, olha para a nossa geração, a gente vê uma geração marcada por fragmentação. E é tão fundamental que a gente pense, que a gente reflita sobre a unidade nesse momento, nessa geração. Porque a gente tem várias pessoas falando que o importante é cada um viver do seu quadrado. É cada um viver a sua vida. É cada um estar fazendo aquilo que melhor lhe apraz. Se a gente olha para essa geração, se a gente olha para a sociedade, a gente vai ver lá um raio-x, de fato, cada um vivendo a sua própria vida, sem levar em consideração o outro. E aí o que deveria ser testemunho de comunhão torna-se não raramente um espaço de competição, porque aquilo que a gente vive lá fora na sociedade, muitas das vezes adentra nosso modo de ser, nosso modus operandi, nossa forma de vida dentro da igreja. Então a gente vive lá fora uma competição sem igual. Eu preciso ser melhor que o outro, eu preciso me sobrepor ao outro, eu preciso fazer fazer aquilo que diz respeito às minhas necessidades, sem olhar para o outro.
E essa maneira de viver acaba adentrando a igreja. E a gente acaba entrando numa loucura competição espiritual dentro da igreja. Mas uma pergunta muito profunda se impõe diante de nós no contexto eclesiástico, na nossa vida com Deus. O que verdadeiramente une a igreja? Já parou para pensar nisso? O que de fato une a mim e a você? O que de fato faz com que nós estejamos aqui hoje, nessa manhã, sentados no mesmo espaço físico? Será que é a personalidade do pastor? Será que é o estilo de culto, que eu gosto bastante? Será que é a tradição denominacional? Já parou para refletir? Você tem uma resposta para isso? O que de fato nos une aqui nessa manhã? E aí o texto do apóstolo Paulo aqui, ele vai ser muito categórico para dizer, nós somos um corpo. A palavra de Deus nos une para dizer que é a ação do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos esse corpo de Cristo. E aí, 1 Coríntios aqui, capítulo 12, Paulo vai dizer que a igreja ela tinha um grande problema. Qual era o problema da igreja em Corinto, no capítulo 12, que Paulo quer resolver? Todo mundo tinha um dom. Cada pessoa desenvolvia um dom dentro da igreja. E ao desenvolver esse dom, começaram, assim como hoje, naquele momento histórico, a dizer que um dom era melhor que o outro. Então aquele que tinha o dom de cura, dizia que o dom de cura era melhor que o dom de línguas. Aquele que tinha o dom de língua, dizia que o dom de línguas era melhor que o dom de cura, e assim por diante. Cada um fazia a promoção do seu próprio dom, dizendo que o que fazia diferença na igreja, naquele momento histórico, era o seu dom e não o dom do outro. Esse era o problema. E é interessante porque se a gente olha um pouco para trás, no capítulo 11, do 1 Coríntios, Paulo tinha um problema muito parecido com esse para resolver. Se vocês lembram, é o texto áureo que fala sobre a ceia do Senhor. O que eles estavam fazendo ali naquele momento da ceia? Eles estavam comendo, e o outro, muitas das vezes, de tanto um comer, os outros ficavam sem comer. Se a gente olha um pouco mais para frente, o capítulo 13, de 1 Coríntios, tem aquele texto do amor, que todos conhecem, né? Geralmente de casamento cita esse texto. E qual é o grande problema desse que Paulo está tendo que resolver no capítulo 13? É a mesma questão. Muitos faziam coisas, mas isso que eles faziam na igreja não tinham o que? Aquilo que era o principal, que era o amor. Faziam para se sobressair, faziam para se enaltecer enquanto pessoa. Mas, enquanto eles se enalteciam, enquanto eles se dedicavam por si próprios para ter o seu status quo, né, para se diferenciar dentro da igreja, quem sofria? A unidade da igreja. E é importante que Paulo vai destacar aqui nesse capítulo 12, que a igreja, assim como no 11, no 13, assim como todos os capítulos de 1 Coríntios, Paulo vai falar reiteradamente, de várias maneiras sobre isso, que a igreja precisa viver unida. Aqui no capítulo 12 ele vai dizer que essa unidade ela advém a partir da ação do Espírito Santo. Nós somos um corpo espiritual consolidado e mantido, sustentado simplesmente pela ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Se não fosse o Espírito de Deus em nossas vidas. A unidade ela não nasce da organização humana. Não é o ajuntamento de pessoas que faz com que essas mesmas pessoas sejam unidas. Mas a gente crê, pela palavra de Deus, que a unidade da igreja ela nasce e desenvolve a partir exclusivamente da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque se a gente pensar, por exemplo, em instituições que estão lá no mundo, e se a gente olhar para uma escola que está cheia de alunos, que está cheia de professores e tantos outros profissionais que compõem ali o corpo de profissionais de uma escola, se você perguntar assim, eles estão todos unidos ali, porque eles estão no mesmo espaço físico. Nem sempre estão unidos. Quantas vezes a gente vê alunos que estão na mesma turma e não sabem nem o nome do coleguinha da turma, não estão unidos. Se a gente olha, por exemplo, uma instituição militar, existe uma hierarquia, mas a gente pode dizer que porque eles estão ali no mesmo espaço físico, eles são unidos? Nem todos estão unidos. E assim por diante. Mas na igreja,
Nós não somos simplesmente uma organização humana. Nós somos o corpo de Cristo. E quem mantém esse corpo unido é a ação do Espírito Santo de Deus. É isso que o texto está dizendo aqui de forma muito categórica. E aí, como tema, quero propor para a nossa reflexão aqui que a unidade, ela é exclusivamente uma ação de quem? Do Espírito Santo. Então, unidade como ação do Espírito Santo. E esse texto, primeiramente, vai dizer que o Espírito Santo age na diversidade para consolidar a unidade. É isso mesmo. Nós somos um corpo, mas somos muito diferentes. E olha o que o texto diz: Cristo é como um corpo, o qual esse corpo tem muitas partes, verso 12. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam o que? Um só corpo. Mas é dentro dessa diversidade que o Espírito Santo de Deus age para manter o que? A unidade. Mesmo sendo diferentes, todos nós somos o que? Unidos. Paulo utiliza a figura do corpo como ilustração pedagógica para descrever uma realidade fundamental da igreja. A igreja é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5 vai dizer: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Nessa perspectiva, a unidade não é algo que construímos, é algo que recebemos por meio da graça de Deus. Por isso que nós não podemos classificar a igreja como instituição, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja é o corpo de Cristo. Por mais que, do ponto de vista legal, na sociedade a gente precisa ser chamado enquanto instituição, a gente precisa ter um CNPJ, a gente precisa ser organizado para poder estar de acordo com as leis humanas. Mas a igreja não é algo humano, a igreja é algo divino, porque a igreja é o corpo de Cristo. Consegue perceber? Nós aqui estamos juntos, embora com muitas diferenças, temos pensamentos diferentes, temos preferência de cores diferentes, temos histórias de vidas diferentes, viemos de lugares muito diferentes, temos manias diferentes, somos muitíssimos diferentes. Mas a nossa unidade está exatamente porque somos corpo de Cristo. E isso não vem de nós, isso não vem da boa vontade nossa, isso vem como graça de Deus. Isso porque nós fomos agraciados pelo Senhor, de ao aceitarmos Jesus, ao reconhecermos Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nós fazemos parte agora de um corpo. O Espírito Santo decide qual parte do corpo seremos e, consequentemente, fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E aqui é interessante, porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus faz com que a gente faça parte desse corpo. É Ele que concede a cada um de nós que nós sejamos parte desse corpo. Mas eu, nem você, nós não conseguimos escolher qual parte nós somos desse corpo. Eu não posso dizer que eu sou o nariz, eu sou o olho, eu sou o pé, eu sou o dedo, eu sou a mão, eu sou o braço. Quem diz o que eu sou nesse corpo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai definir qual é a minha função dentro desse corpo. É o Espírito Santo de Deus que vai definir o que eu irei fazer dentro desse corpo, o que eu serei dentro desse corpo. E John Stott vai nos auxiliar quando ele diz: a igreja não é uma associação voluntária de indivíduos religiosos, mas uma nova humanidade criada por Deus em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não deixamos de ser pessoas, mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Sabe aquilo de que, eu tenho preferência por isso, mas eu gosto daquilo. A partir do momento que nós somos nova criatura, nós temos uma nova humanidade. Nós agora não fazemos o que nos apraz, mas agora fazemos aquilo que Deus determinou que façamos. Nesse corpo, eu
sou não o que eu quero ser. Nesse corpo, eu sou aquilo que Deus determinou que eu fosse. Percebe a diferença? Quando eu aceito a Jesus, eu deixo que Jesus determine o que eu seja, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Nesse corpo, eu vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. Desse modo, deixamos de nos esforçar para estarmos certos e concentremos nossas energias em preservar a unidade dentro da diversidade. Porque quando fazemos parte desse corpo, quando o Espírito Santo determina o que eu faço dentro desse corpo, são as regras dele, são as determinações dele. E aí, quando eu entendo que é ele que diz o que eu preciso fazer nesse corpo, eu não vou concentrar minhas energias em brigar com o outro, porque eu queria fazer o que o outro faz, e nem o outro vai brigar comigo, porque ele quer fazer algo que eu faço. Mas é pela ação do Espírito Santo de Deus que harmoniza e diz o que cada um de nós vamos fazer dentro desse corpo. E aí o meu esforço, a minha energia vai ser em preservar a unidade. A minha energia, o meu esforço vai ser em se dedicar a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça. Quando há desunião, é porque não há a ação do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é muito explícita quando diz: onde há o Espírito, há paz. Quando o Espírito age na minha e na sua vida para dizer aquilo que a gente precisa fazer, não vai ter sobreposição. Consegue entender isso? Eu faço parte do corpo de Cristo porque eu sou igreja, mas nessa igreja eu faço aquilo que não está dentro da minha vontade, mas está dentro da vontade da ação do Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus me colocar, pode ter certeza, vai dar frutos. Então, se está tendo conflito dentro da igreja, é porque nós não estamos ouvindo e deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Mas o texto vai mais ainda dizer para nós que o Espírito Santo age em nós para manter a unidade. Olha o que o texto diz logo na parte A do verso 13. Assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados por quem? Pelo mesmo Espírito. Para formar o quê? Um só corpo. E aqui é interessante porque muitos daqueles que falam: eu não encontrei o meu lugar naquela igreja, eu vou para outra igreja. Como se na outra igreja ele fosse fazer algo diferente do que ele fazia aqui nessa igreja. Como se lá o Espírito Santo fosse pedir para essa pessoa fazer uma coisa diferente do que está pedindo para cá. O Espírito Santo de Deus não é confuso. Se ele determinou que você faça algo aqui, aonde quer que nós formos, é o mesmo Espírito agindo em nossa vida. Ele vai querer que a gente faça a mesma coisa onde quer que a gente esteja. Só que ele nos coloca nesse corpo. E ele mantém essa unidade agindo na nossa vida. Para a gente permanecer nesse corpo, a gente precisa da ação do Espírito Santo de Deus em nós. O texto bíblico é explícito, pois enfatiza que a unidade é uma ação direta do Espírito Santo. Aqui não se trata de uma experiência sobrenatural, mas de uma ação transformadora do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Para que a gente permaneça nesse corpo, o Espírito Santo de Deus precisa agir em nós e a gente precisa estar atento para poder deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. E como que o Espírito Santo de Deus age na nossa vida? Nos transformando. Mudando o nosso ser, nosso caráter, nossa visão. Agora a nossa vida não é de acordo com o que eu acho, o que eu penso, com a minha história. A minha vida a partir de hoje, pela ação do Espírito Santo, pela transformação que Ele fez em mim, é seguir aquilo que Ele quer que eu faça. Éramos perdidos, hoje nós somos salvos. Estávamos condenados, mas hoje somos libertos. Tínhamos uma sentença de morte, mas hoje nós vivemos a vida eterna. Nós éramos um antes da ação do Espírito Santo de Deus. Agora que somos corpo de Cristo, nós somos totalmente
diferentes. Olha o que Gálatas vai dizer, capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois o quê? Um em Cristo Jesus. Todos nós somos pessoas transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quebra as fronteiras que o pecado construiu. Se a gente olhar lá para a sociedade, lá fora, o mundo se organiza em castas, em organizações de minorias, raça, classe, cultura, as questões de passado, as mazelas que foram vividas, o status social, o status quo. É assim que o mundo lá fora se organiza, dentro da igreja diferente. Assim, lá fora, a organização é por meio do pecado. Mas a igreja não pode se organizar dessa maneira, porque nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós não somos diferentes por classe, cor, raça, status quo, quanto ganhamos, o salário, o trabalho que fazemos. Nós não temos essa divisão. Todos nós somos corpo de Cristo. Somos transformados para todos sermos iguais. Desse modo, todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, fomos santificados pelo Espírito Santo e precisamos entender que não é a diversidade, não são as coisas que fazem com que nós somos diferentes, que é o grande ameaçador da unidade na igreja. Mas a grande ameaça da igreja é o pecado. O que é o pecado? O pecado, quando a gente olha lá para Adão e Eva, é não fazer a vontade de Deus. É dizer para Deus, eu sei o que é melhor para mim. Então, o que você está dizendo para mim, eu não vou considerar. Foi isso que Adão e Eva falou para Deus. Porque quando Deus determinou que eles não comessem do fruto da árvore, e eles disseram, não, eu vou comer. Eu vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de Deus. Então, o que ameaça a igreja não é sermos diferentes. O que ameaça a Deus não é a diversidade entre nós. O que ameaça a unidade da igreja é o pecado. É quando nós não fazemos aquilo que o Espírito Santo de Deus manda que façamos. Quando a gente faz aquilo que a gente acha que é melhor para nós. Então a gente precisa ter muito cuidado. Enquanto estivermos sob o comando do Espírito Santo de Deus, nós estaremos unidos. Mas quando nós deixarmos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aí sim, isso é uma ameaça para que a gente não continue unido. Em terceiro lugar e último, o Espírito Santo nos coloca como corpo, unidos. O Espírito Santo age em nós para que a gente possa ser transformado. Mas o Espírito Santo também age constantemente para sustentar essa unidade. E na parte B do verso 13 vai dizer, a todos nós foi dado de quê? Beber do mesmo Espírito. E aqui o sentido de beber, no sentido mesmo de se nutrir, se alimentar. O Espírito Santo promove o sustento de forma contínua. Não apenas em momentos específicos, mas com uma presença constante que nutre, mantém a unidade, sendo fonte de vida para todo o corpo de Cristo. E é interessante que o Espírito Santo de Deus age em nós para nos transformar. Tá, fomos transformados. E agora, o que fazemos? Continuamos dependentes do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa permanecer unido. Consegue perceber? O Espírito Santo de Deus age para que a gente possa ser corpo. O Espírito Santo de Deus nos transforma para que a gente possa estar nesse corpo. Mas é o Espírito Santo de Deus que continua agindo constantemente na minha e na sua vida, para que a gente permaneça nesse corpo em unidade. E aí é interessante, porque para que a gente possa permanecer em unidade, eu faço um paralelo aqui com o celular, né? Todo mundo tem um celular hoje em dia. Mesmo aquele que não é um smartphone, né? A gente tem um exemplo aqui do nosso querido irmão Altair, né? O irmão Altair não é um smartphone, mas ele tem um celular. Mas ele se comunica com ele. Mas graças a Deus por isso.
Só que para ele continuar usando o celular, o que ele precisa fazer? Recarregar. Independente se o celular é de uma alta tecnologia, o último, né? O último que saiu foi o iPhone 17, né? E parece que o Samsung está no 25, né? Independente se o seu celular é de última geração, de alta tecnologia, independente se o celular é aquele celular que só tem teclas, né, físicas, que só faz ligação e recebe ligação, mas todo celular precisa de ser recarregado para usar. Para que a gente possa manter a unidade na Igreja Batista Missionária do Maracanã, nesse corpo, que somos o corpo de Cristo, a gente precisa recarregar todos os dias. E essa carga vem do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós mantermos a unidade entre nós se nós não tivermos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E alguns dizem, né? Eu vou para a igreja no domingo para recarregar minhas baterias espirituais. Quando na verdade essa bateria que em nós precisa ser recarregada para que a gente possa manter essa unidade todos os dias. Todos os dias a gente precisa estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Até porque a unidade da igreja, e aqui em janeiro a gente pensou muito sobre isso, refletiu bastante sobre os fundamentos da unidade. Essa unidade, ela precisa ser vivenciada todos os dias. E não só domingo na igreja. O Marcos aqui deu um exemplo, né? Ele precisou estar unido com a igreja. E a igreja esteve unido com ele e não era dia de culto, né? Não era o momento do culto. Porque a gente precisa estar unido. A gente precisa desse sustento do Espírito Santo. Sozinhos não vamos conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. Sozinhos nós não vamos dar conta de estar unidos com aqueles que são muito diferentes de nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E é sobre esse olhar. Assim como precisamos de água e comida todos os dias para manter o nosso corpo saudável, a presença do Espírito Santo é como essa fonte de vida, nos sustentando e nos dando condições de viver a unidade diariamente. Todo dia a gente come, todo dia a gente bebe, porque a gente precisa nutrir, a gente precisa dar força para o nosso corpo, para a gente poder viver, para essa unidade estar viva, para essa unidade estar pulsante entre nós, seja no domingo, seja na segunda, ou qualquer dia da semana ou do mês, a gente precisa estar sendo sustentado constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Então, que a gente viva esse Espírito Santo todos os dias em nossa vida. E aí, quando a gente pensa nesse sustento do Espírito Santo de Deus, a gente vai entender que o foco não está no dom. Porque o grande problema aqui que o apóstolo Paulo precisa resolver, porque todo mundo estava com um foco aonde? Nos dons, dizendo, porque eu tenho um tal dom, esse tal dom é melhor. Mas o foco não está no dom, não está na experiência, não está na forma como a gente usa o dom, o foco não está nas pessoas, mas o foco está na atuação do Espírito Santo de Deus, que dá o dom para cada um de nós exercermos em unidade. Percebe que o texto está deixando muito bem explícito para nós aqui. O dom é algo importante? É. Mais importante do que o dom é aquele que dá o dom a cada um de nós. É aquele que promove a unidade do corpo de Cristo, para que esse dom fortaleça a unidade. Então é a partir do lugar de dependência e centralidade do Espírito Santo em nossas vidas que encontramos a condição necessária para vivermos a unidade. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo como central na nossa vida, se a gente não tiver a dependência do Espírito Santo em nossa vida, nós não conseguiremos viver em unidade. Nós estaremos fadados ao fracasso da unidade, porque é somente quando o Espírito Santo de Deus é o principal, somente quando o Espírito Santo de Deus, quando nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus, é só assim que conseguimos viver a unidade. E nessa breve reflexão, parto para a conclusão agora. E aí a gente conclui dizendo: a unidade como ação do Espírito Santo de Deus se concretiza quando
O Espírito Santo de Deus age na diversidade para consolidar a unidade. O Espírito Santo de Deus age em nós para manter essa unidade. E o Espírito Santo de Deus age constantemente para sustentar essa unidade. Então, é o Espírito Santo de Deus a centralidade aqui. Não é o dom, mas é o Espírito. Para que a gente possa se manter unido. Que independente do dom que tenhamos, mas é o Espírito Santo de Deus que age na vida de cada um de nós. E aí a gente precisa, de maneira prática, eu gosto muito de trazer o texto de forma, pé no chão, prático entre nós. E a gente precisa refletir sobre isso, de forma prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí uma pergunta retórica que é necessária que a gente faça. Estou servindo humildemente o corpo de Cristo com o Espírito Santo me deu como dom? Será que eu estou deixando o Espírito Santo de Deus agir na minha vida para que eu possa, de maneira humilde, servir ao meu irmão, à minha irmã, servir para que essa unidade seja fortalecida? Uma outra pergunta importante para a gente fazer: estou deixando o Espírito Santo de Deus ministrar sobre mim para que eu possa edificar e honrar o corpo de Cristo? A unidade da igreja precisa de mim e de você. Para que a unidade aconteça entre nós, é preciso que a gente se proponha a deixar o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas. É preciso que a gente se proponha a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou que nós fizéssemos. E aí, para terminar, para concluir, a unidade não diz sobre nós, mas a unidade diz sobre aquele que age em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Quando nós deixarmos e tirarmos o foco de nós e colocarmos o foco no Espírito Santo de Deus, de fato a Igreja Batista Missionária do Maracanã vai viver a unidade. Porque não é nada sobre nós, nunca foi sobre nós, sempre é sobre o que o Espírito Santo de Deus faz por meio da nossa vida. Quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e formos cheios do Espírito, nós vamos viver de fato em unidade. Mas isso requer renúncia, requer que eu negue a mim mesmo, requer que eu negue as coisas que eu quero para viver as coisas que o Espírito Santo de Deus quer para mim, quer para você. E é de fato assim que a gente vai viver em unidade. Não é sobre nós, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida de cada um de nós. Amém?